Olá, pessoal. Bom, o nosso trabalho está intitulado Como uma professora transexual é interpretada por seus colegas de trabalho. Meu nome é Tiago Zeferino dos Santos, sou um dos autores, e minha colega coautora é Yalin Brizola Yared. Ambos somos da Universidade do Sul de Santa Catarina, localizada no sul do Brasil. Antes de apresentar os dados da pesquisa para vocês, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, primeiramente sobre a pesquisa. Essa pesquisa é um recorte da minha pesquisa de mestrado, realizada há algum tempo, e nessa pesquisa de mestrado, eu entrevistei alunos e professores que tiveram contato com uma professora transexual. Então, por curiosidade, essa minha pesquisa, ela continua sendo a única no Brasil, até o momento, que entrevista alunos e professores sobre uma professora trans, né? A maioria das pesquisas que existem hoje é entrevistando a própria professora, né, trans ou travesti. Então, essa pesquisa é a única, no caso, né, no Brasil hoje. Sobre a professora transexual em questão, ela é uma servidora pública efetiva, e no momento do estudo tinha 45 anos, trabalhou a maior parte da vida dela em uma escola central, né, de jovens e adultos, e no ano anterior a essa pesquisa, ela precisou completar sua carga horária em uma escola do interior da cidade, né, uma escola de ensino fundamental 1 e 2. Então, essa escola, inclusive, tinha pouco mais de 100 alunos, e essa professora foi dar aula para o sexto e sétimo ano, alunos na faixa etária de 12 a 13 anos, certo? Sobre os sujeitos entrevistados. Foram entrevistados 5 profissionais, 3 professores, a diretora da escola e uma orientadora escolar, certo? Foi realizada uma entrevista com roteiro semi-estruturada, e os autores que pautaram essa pesquisa foram autores pós-estruturalistas, tá? Antes de propriamente, né, chegar a resultados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto brasileiro da população trans, né, que historicamente, né, o Brasil, as escolas brasileiras representam um lugar de opressão, discriminação e preconceito contra milhares de jovens LGBTs. Se a gente considerar a realidade apenas da população trans, as estatísticas são ainda mais assustadoras. O Brasil continua sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Aproximadamente hoje, né, 90% da população trans, das pessoas trans, utilizam a prostituição como única ou principal fonte de renda, né, e em torno de 70% das pessoas trans brasileiras não concluíram o ensino médio. Estima-se que apenas 0,3% de estudantes matriculados em universidades federais são pessoas transexuais. Embora, né, as estatísticas apresentadas revelam uma realidade de desprezo e marginalização, ainda assim subvertendo a lógica do sistema opressor, hoje é possível a gente encontrar travestis e transexuais de diferentes profissões e até mesmo sendo eleitas para cargos eletivos. Mas se a gente considerar apenas a área de educação no Brasil, que é o foco dessa pesquisa, a gente vai encontrar pouquíssimos casos, né, de professoras travestis e transexuais. E uma das justificativas para não haver tantas, né, outras pessoas trans na educação é trazida por Torres e Prado, né, que eles dizem o seguinte, que na escola e na sociedade em geral se reiteram as normas de gênero pelos discursos religiosos, médicos e morais. Portanto, o lugar de professora torna-se para muitos uma dignidade imprópria às transexuais e travestis. E aqui eu trago alguns resultados gerais, né? É que a pesquisa em si, né, antes de fazer perguntas aos professores, né, à diretora e tudo mais, diretamente sobre a professora trans, foi questionando algumas coisas mais amplas, né, sobre a necessidade ou não de formação continuada. De modo geral, a maioria dos entrevistados reconhece a necessidade da formação continuada. Mas aí eu trago uma fala da diretora, né, que ela diz o seguinte: ela diz que não precisa de formação, que particularmente eu não aceito. Então, falta uma preparação para mim? Não falta. Foi uma crença que eu já tive desde criança. Então, é muito difícil fazer eu entender porque eu acho que não é certo, que não está dentro dos princípios divinos. Então, a diretora do colégio, por ela não concordar com a questão de gênero transexual, então ela acha que não precisa de uma
é formação continuada, né? Que isso, uma formação não vai mudar a opinião dela, que ela aprendeu desde criança. Ainda sobre essas temáticas, né, sobre as dificuldades de trabalhar relacionadas a gênero e sexualidade. De modo geral, gente, os sujeitos entrevistados afirmaram ter dificuldade de intervir em situações de preconceitos e como se direcionar aos alunos que aparentam ou são LGBTs. Então, trago mais uma fala aqui da professora que diz o seguinte, abre aspas, eu, como professora, não tenho preconceito, mas os outros têm preconceito. Aí, como lidar com essa situação? Essa é a minha maior dificuldade, porque muitas vezes esses alunos que manifestam uma tendência para serem homossexuais, eles viram chacota. Então, como tu intervir? Como tu chamar a atenção do outro? Essa é a fala da Juliana, professora. Uma outra fala é do Roberto, né? Que ele diz que ele sente dificuldade de abordar esses temas e de conversar com esses alunos, abre aspas, que ele tem dificuldade de poder usar bem e colocar bem as palavras, né? Como a gente não tem conhecimento nessa área, temos dificuldade de se expressar. Então ele diz, a falta de conhecimento dele faz com que ele nem se aproxime desses alunos que aparentam ou são LGBTs. Uma outra fala seria da professora Patrícia, que diz que então, tinha que ter um tipo de palestra, desde lá da base, mostrando que a sexualidade não é pecado, não é feio, né? Ou seja, ela coloca aqui a responsabilidade em palestras ocasionais, né, realizadas na escola, né? Agora, sobre resultados específicos, né, o que a gente pôde ver, de modo geral, a pesquisa é bem ampla, é que entre os resultados obtidos, né, foi possível iniciar uma constante vigilância em relação às características da professora transexual. Dia a dia ela era observada na escola, dia a dia ela era analisada. Então, apesar da professora se apresentar como mulher trans, todas as entrevistadas a viam como homem, justificando-se no sexo biológico, na ausência de feminilidade e nos trejeitos masculinizados da professora. Eu trago algumas falas aqui relacionadas a isso, né? Que foi perguntado como é que eles a viam, professora, né? Então, a Patrícia diz o seguinte: eu sempre vi as duas coisas, tanto um homem quanto uma mulher. Tinham os momentos que ela deixava aparecer mais o lado masculino. Já a diretora Helena diz o seguinte, abre aspas, como homem, ela faz alguns trejeitos muito além da feminilidade. Aí logo percebemos que não é, é algo forçado. Então, ou seja, esses trejeitos, né, constatado por esses educadores, era o que servia de negação da identidade de gênero feminina da professora, né? Não te reconheço por conta disso, disso e disso. E foi questionado os professores, os educadores também, sobre o uso do banheiro feminino por mulheres. E entre os 5 profissionais de educação entrevistados, 4 apresentaram expressão de espanto com a mesma pergunta, com a pergunta relacionada ao banheiro e posicionaram-se contra de modo geral. Vale destacar o seguinte, gente, que o banheiro que era utilizado pela professora apenas na escola era o mesmo dos outros professores, porque só havia um, né? Então o banheiro era unissex. E, e esses professores que falaram que são contra, eles falaram assim, não, mas a gente é contra, mas a professora tá tranquilo, a gente já conhece ela, né? Ou seja, a convivência faz com que eles abram uma exceção para essa regra, né? Essa regra de não poder usar banheiro mulheres trans, né? Usar banheiro feminino. E uma das falas da professora, da orientadora, aliás, ela diz o seguinte: a gente nunca sabe o que uma pessoa é capaz, se ela vai partir pro lado feminino ou masculino, porque hoje tem de tudo nesse mundo. Então a gente não sabe se o transexual é realmente 100%. Essa já é uma opinião bem conhecida, né, entre os conservadores que negam o direito, né, das mulheres trans. Então, aqui a professora orientadora, ela trata todas as mulheres trans como possível, como provável, né, como possível estuprador. E uma última fala é da professora Juliana, que diz o seguinte, que ela diz que acha errado mulheres trans utilizarem o banheiro feminino, porque tem que fazer xixi em pé, né? E a mulher não. Aí às vezes fica sujo. Acho isso constrangedor. Só se fosse uma pessoa muito cuidadosa. Então assim, se a pessoa tem um capricho, zelo, seria uma outra, um outro, um outro motivo, né, para se permitir.
né? Mas, de modo geral, ela é contra, né? Pessoas trans, mulheres trans, utilizar o banheiro feminino. E assim, como alguma parte dos dados apresentados aqui, né, nessa pesquisa, deu um recorte, ficou evidenciado que, através das análises dos dados, que os profissionais de educação buscavam cotidianamente traços e gestos masculinos presentes na professora trans. Inclusive, quando questionado se a professora, né, não apresentasse esses trejeitos masculinizados que foram, né, citados por eles, né, se eles iam considerar ela como mulher. E a maioria deles disse que não. Primeiro, porque sabiam do passado dela, e segundo, citaram até algumas pessoas citaram cheiro, citaram uma estrutura óssea diferenciada. Então, assim, ainda que essa professora, né, fosse feminina, né, segundo o padrão que eles consideram, ainda assim ela teria a identidade dela negada. Essa necessidade de inspeção diária tinha por objetivo deslegitimar a imagem da professora mulher, feminina e heterossexual. Em outras palavras, ao negar a identidade de gênero e sexualidade da professora, as únicas características que sobravam eram um corpo masculino, com pênis e gay. Essas são as duas referências utilizadas na apresentação, tá bom? Obrigado, pessoal.